Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula 9 da disciplina de projeto e análise de algoritmos. Hoje a gente vai ver o heap sort. Aqui basicamente é o sumário, a gente vai ver o que é um heap máximo, depois a gente vai ver esses três algoritmos aqui. Ok? Quem faz estrutura de dados avançada, né? Assim, vamos dizer que você já sabe mais ou menos como é que vai ser aqui a aula, tá? Então aqui vai ser mais voltada para análise dos tempos desses algoritmos aqui. Então maxipfy seria equivalente ao nosso algoritmo DC que a gente viu em estrutura de dados. Esse build max heap seria para você construir um heap e aqui o heap sort. Então aqui a gente tem algumas diferenças, né? Você percebe que eu estou nomeando, né, esses algoritmos, com exceção do heap sort, é claro, porque lá a gente chamava subir e descer, né, construir. Aqui a gente está seguindo o livro do Corme, tá? Então lá em EDA a gente seguia o livro do Jaime e aqui a gente está seguindo o livro do Corme, ok? Então em aulas passadas a gente viu algoritmos de ordenação, tá? A gente viu o insertion sort, que ele é um algoritmo iterativo. A gente viu também o merge sort, que ele é recursivo e que ele segue o divisão e conquista, ok? Depois a gente viu o quick sort para fazer a análise de caso médio, tá? No caso, o quick sort, seguindo a definição que eu dei de divisão e conquista, a gente percebe que ele não é de divisão e conquista, tá? O quick sort. Por quê? Na definição que eu dei, como é que eu fiz? Você quebra o seu problema em problemas menores, aí você resolve eles recursivamente, aí você vai ter subsoluções. Aí você pega essas subsoluções e você vai construir a sua solução geral, ok? O quicksort ele não faz isso, tá? Ele não quebrou e chamou recursivamente para depois juntar todas essas subsoluções para você ter a sua solução geral, não, tá? Ele simplesmente já rearranjou logo inicialmente o vetor lá no começo, lá do seu algoritmo. Depois ele chamou recursivamente para um lado e para o outro e já ordenou logo tudo, ou seja, ele não teve a parte de combinação lá da ideia do divisão e conquista, ok? Então, mas o que é interessante aqui é perceber que basicamente a única estrutura que a gente utilizou aqui nesses três algoritmos foram só vetores, ok? Então hoje a gente vai ver um algoritmo que ele é de ordenação também, só que ele vai utilizar a estrutura de dados, que é um heap, ok? Então, quando eu falar heap, você entenda que é heap máximo, tá? Então, o que é um heap máximo? Então, você pode pensar que é uma tabela, né, um vetor, que pode ser vista, né, essa sua tabela, como uma árvore binária com as seguintes propriedades. Então, você tem que o TI ele é maior ou igual do que o T2i, e o TI também vai ser maior do que o T2i mais 1. Aí, falando desse jeito, você só visualizando desse modo aqui, né, fica um pouco complicado de você imaginar o que é que está acontecendo, tá? Mas a gente vai entender isso aqui melhor agora, tá? Então, eu vou colocar aqui na nossa lousa virtual e você vai pegar o seguinte, né? Como eu falei, ele é melhor visto em uma árvore, tá? Então ele é um vetor, ele é uma tabela, só que é melhor a gente ver em uma árvore. Então como é que a gente vai relacionar essa árvore binária, né, com o vetor? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou seguir essa ordem aqui, ó. Então eu vou seguir de cima para baixo, da esquerda para a direita, ok? Então eu vou simplesmente enumerar esses nós aí, ou seja, o 15 vai ser 1, depois eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aí vai, né? Ó. Então, ó, o que eu estou colocando aqui
de verde são as posições do vetor. Ok? Ah, professor, então isso quer dizer que lá na sua tabela T, né, você tem que o primeiro elemento quem é? É o 15, depois tem o 13, o 14, o 9, o 12, e aí você segue essa mesma ordem. Então lá no seu vetor você tem isso, né? Ó, 15, 13, 14. Aí só aqui você já percebe que não é um vetor que está em ordem decrescente, tá? Então aqui no caso é um heap mesmo, você não pode pensar que aqui é um vetor em ordem decrescente. Você vê que o 13, né, ele está na frente do 14, tá? Então aí você segue com 9, 12, 11, 10, aí tem 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e o 2. Pronto, esse aqui que está aqui embaixo é o teu vetor. Então, a propriedade do heap, né, como já tinha colocado lá, é que aqui na árvore você tem maior facilidade em visualizar. Okay? Se você pegar um certo nó, ele tem um valor maior do que o dos filhos dele. Okay? Ou seja, se você pegar aqui o 15, os filhos dele você tem que é o 13 e o 14, tá? Então aqui o pai, que é o 15, ele é maior do que os filhos. Então isso aqui vai valer para qualquer outro vértice que você pegue, tá? Ó, se você pegar o 14, ele é maior do que o 10 e do que o 11. Se você pegar o 12 aqui embaixo, ó, ele é maior do que o 7 e do que o 6, ok? Então, em outras palavras, né, o pai ele vai ser sempre maior do que os filhos. Aqui a gente está pegando o heap máximo, tá? Existe o heap mínimo também, que é o contrário, né? O pai ele é menor do que os filhos. Então, o que a gente pode perceber aqui é essa relação entre pai e filho. Ó, porque se você pegar o 14, por exemplo, né? Ele está na posição 3. Os filhos dele, ó, é o 6 e o 7. Se você for perceber aqui, os filhos dele é o valor dele vezes 2, aí você tem um 6, aí se você somar 1, você tem um 7. Ou seja, você multiplica por 2, aí você tem o seu filho lá da esquerda, somou com 1, você tem um filho da direita, tá? Ó. Se você pegar aqui o 7, por exemplo, o 7 vezes 2 dá 14, mais 1 dá 15. Okay? Então, os filhos, para você obter eles, né, basta você multiplicar por 2 e somar com 1, tá? Ó, aqui o 5, por exemplo, multiplicado por 2 dá 10 e mais 1 dá 11, tudo bem? Então aqui a gente tem aquela propriedade. Se você pegar o t na posição i vai ser maior do que o t na posição 2i. E também vai ser maior do que o t na posição 2i mais 1. Tá claro, gente? Levanta a mão aí quem tá conseguindo acompanhar tudo direitinho aí. Ok, então entenderam essa estrutura de heap, né? Legal, né? Então pronto. Aí, ó, o que eu vou precisar aqui vai ser fazer uma leve modificação para você perceber algumas coisas. Então eu vou tirar aqui, ó, o 15. Então suponha que eu tirei aqui o 15 e coloquei aqui o 0. Ok? Então coloquei o 0. Então você percebe que do lado esquerdo e do lado direito, né, você tem duas árvores que continuam sendo heaps máximos, ok? Então o único problema que está dando aqui é só nessa primeira posição aqui. Ok? Então quando você está nessa configuração, de um lado, né, no seu filho esquerdo e no seu filho direito, você tem heap máximo, e o problema está dando, né, exatamente só nessa posição, como é que você vai rearrumar, né,
esse seu T aqui, né? Essa sua tabela aqui, de modo que a partir desse camarada aqui fique sendo heap, né? Porque não é heap, tá? Se eu for considerar essa posição aqui, não vai ser heap, porque simplesmente o pai não é maior do que os filhos, que são o 14 e o 13, tá? Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Quais são as operações que eu tenho que fazer aqui para fazer isso aqui voltar a ser heap, né? Porque eu estava com 15 em cima e coloquei o 0, né? Então, o que é que eu posso fazer, né? Então você pode até pensar assim, professor, então você vai pegar, já que esse aqui é o seu problema, né? Desse aqui ser o menor, então você vai pegar um filho que é maior e você vai trocar. Tudo bem? Só que você tem que tomar cuidado, ó. Se você trocar com 13, vai dar problema, ó, porque você bota o 13 aqui e você bota o 0 aqui embaixo, ó. O 13, ele continua sendo menor do que o 14, tá? Então você continua com o mesmo problema que você estava antes. Então você não pode trocar o 0 com o 13, mas com o 14 você pode. Então, ó, se você está nessa configuração aqui, você vai pegar o 14 e vai trocar com o 0, tá? Então, se isso acontecer, ó, você pode perceber que aqui em cima, ó, vai ficar o 14 e aqui vai ficar o 0, ó, tá? Então, aqui, ó, você tinha um problema, não tinha? Porque o pai, que era 0, era menor do que o filho, que era 13. Agora você colocou o 14, que é maior, ok? E é evidente que você colocou o 0 aqui. Só que ainda teve o mesmo problema, né? Porque ele está meio que levando problemas esse 0 aqui, né? Para onde ele vai ainda está dando problemas, né? Então, ó, esse lado aqui está todo resolvido. Tá tudo ok para ser um heap. Agora, o problema novamente é esse camarada aqui. Esse aqui ainda continua sendo o heap máximo. Esse aqui ainda continua sendo o heap máximo também. Ou seja, eu estou com o mesmo problema, só que para esse pedaço aqui, ok? Para essa subárvore aqui. Então, aí eu vou seguir com a mesma ideia. Qual foi a minha ideia? Você vai pegar um dos filhos que seja o maior, tá? Então, lembra que você tinha o 13 e o 14, você escolheu o 14 porque ele não deu problema, ou seja, ele era maior e logo ele não ia dar problema. Então, aqui a gente vai escolher o 11, tudo bem? Então, você vai escolher o 11, porque quando você colocar o 11 aqui em cima, ele vai ser maior do que o 10 e logo esse pedaço aqui ele já vai estar todo resolvido, tá? Então, vamos lá. Então, você vai tirar o 0 daqui e vai colocar o 0 aqui embaixo. E o 11 você vai colocar aqui desse lado aqui, ok? Então, aqui, ó, você percebe que você já conseguiu fazer esse lado aqui ficar com a propriedade de heap, tá? E esse lado aqui também, ó. Mas o 0, como sempre, ele está sempre levando o problema com ele, né? Então, esse pedaço aqui, ó, ainda não é heap, ok? Mas você sabe que o problema está no 0, né? Aqui o problema está no 0. Se você pegar o 5 sozinho e o 4 sozinho, você tem que eles são heaps máximos, ok? Um número sozinho, ele é um heap máximo, ok? Ele só tem um elemento só, né? Então, a gente pode seguir com a mesma ideia, né? Você tem aqui esse pedaço da árvore, o que está dando problema é esse camarada aqui, e você sabe que os filhos dele são heaps máximos, ok? Então, eu estou na mesma configuração que do problema de antes, tá? Então, aqui eu vou seguir com a mesma ideia. Eu vou pegar o filho maior, que no caso é o 5, e vou trocar com ele. Então, no caso, o 5 vai sair daqui, né? E você vai ter o 0 aqui, ó. O 0 e o 5 ele vai ficar aqui, ó. Tudo bem?
Pronto, aí agora você fez todo mundo ter a propriedade de heap, tá? Então, o 0 saiu lá da sua raiz, aí ele veio caminhando nessa direção aqui. Tudo bem? Tá claro o que eu fiz aqui, gente? Tudo certo? Levanta a mão aí para mim. Ok, né? Então, vamos lá dar prosseguimento. Então, ó, esse procedimento aqui que a gente fez, né? De você pegar um certo elemento e ir descendo ele lá no heap, é o que o Corm chama de max heapify, tá? Então, vamos fazer esse algoritmo, tá? Então vamos voltar aqui para os nossos slides. Então, é o max heapify. Então, eu vou te passar o A, que aqui no caso seria o nosso vetor, e o I, que é o que está dando problema, tudo bem? Então, lá na nossa entrada, a gente sabe que o A na posição 2i e o A na posição 2i mais 1, eles são heaps máximos, ok? Então, esse max heapify ele só funciona se você tem que isso aqui é observado, tá? Você tem que ter o A na posição 2i e o A na posição 2i mais 1 sendo heap, ok? E heap máximo, né? Então, o seu objetivo é fazer com que a partir desse AI ele seja também um heap máximo, ok? Então, você quer fazer algumas modificações aqui como a gente fez, ok? Então, basicamente seria para você pegar esse elemento aqui, se ele for menor do que os filhos dele, né? Você fazer ele ir descendo, ok? Então, vamos seguir aquela mesma ideia, tá? Então, eu vou dizer que n aqui ele vai receber o tamanho de A, tá? Ele não foi dado aqui como entrada, mas ele poderia ser muito bem colocado aqui. Depois, eu vou pegar o filho da esquerda, ou seja, eu vou pegar a posição, na verdade, né? E vou colocar no L. Ok? Então, o L ele vai receber o 2i. Depois, eu vou colocar a posição do filho da direita lá no R. Ou seja, o R ele vai receber o 2i mais 1. Ok? Depois, eu vou fazer as comparações para saber qual é o maior. Ok? Então, será que é o que está na posição L ou será que é o que está na posição R? Ok? Então, aqui você vai verificar, né? Se o L ele for menor do que N, ok? Ou seja, se existe de fato essa posição lá no meu vetor e, né, essa posição L ela é maior do que o I, ok? Então, se ela for maior do que o I, eu vou colocar para uma variável que eu vou chamar de maior, ele vai receber o L, ok? Então, o maior aqui, ele no final das contas vai ser a posição do maior elemento, tá? Entre o L e o R, né? Ou seja, entre o valor que está na posição L e o que está na posição R. E também o I também, tá? Porque o I ele pode simplesmente ele ser maior, tá? Naquele caso lá, lá da nossa figura, né? O 0 ele foi até a folha da árvore, ok? Só que não necessariamente ele vai sempre até a folha da árvore, não, tá? Talvez ele vá até um certo ponto ali e ele já veja que já é heap, tá? Então, que a gente, na verdade, vai pegar o maior entre os três, que é o L, o R e o I. Ok? Então, se isso aqui acontece, ou seja, se o AL for maior do que o AI, então você faz o maior receber o L. Caso contrário, você vai fazer o maior receber o I. Por quê? Porque o I seria o elemento maior, ok? O que está nessa posição I. Agora você vai comparar com a posição R. Nota que eu comparei o que está na posição L com o I. Agora eu vou comparar esse maior aqui, né, dentre esses dois aqui, que é o que está na posição L e na posição I.
Agora eu vou comparar o maior deles com o que está na posição R, tá? Então, se o R ele for menor do que N, ou seja, se eu de fato tenho essa posição lá no meu vetor, aí eu vou verificar, né, se o AR ele é maior do que o A maior. Porque se ele for maior do que o que está nessa posição maior, é porque, na verdade, eu tenho que pegar ele para ser o maior. Ou seja, o maior ele vai receber o R. Ok? Pronto. Aí, dado que eu fiz isso, né? Então, você tem o maior aqui nessa posição. Ok? Que é maior aqui, nessa variável maior aqui. Então, você pegou o maior entre os três. Entre o L, o R e o I. Tudo bem? Então, você só vai fazer alguma coisa, né? Você só vai fazer alguma coisa quando esse maior ele for ou filho da esquerda ou filho da direita, ok? Então, se o maior ele for diferente de I, ou seja, se ele for o L ou se ele for o R, então isso quer dizer que um dos filhos do I é maior do que ele, ok? Então, eu vou ter que fazer essa troca entre esse maior, né, esse maior filho com o I, tá? Então eu vou fazer a troca entre o AI com o A maior, ou seja, com o filho maior, ok? Se o maior for igual ao I, então tá tudo certo, eu não vou fazer mais nada, ok? Então, depois que eu faço a troca, aí eu vou continuar com a mesma ideia, para descer, só que agora nesse filho, ok? Então, eu simplesmente chamo max simplify para a posição desse maior. Ok? E assim continuo resolvendo recursivamente. Ok? Tá claro aqui, pessoal? Levanta a mão aí para mim, para quem está acompanhando tudo certinho. Ok, né? Ok, eu posso esperar aqui. Pensa um pouquinho aí. Então aqui basicamente a gente só seguiu aquele algoritmo, né? Você pegou o maior lá dos elementos, né? E você troca com o pai, né? Que seria equivalente à linha 8, 9, 10. Você troca com o pai quando você perceber que tem um filho que é maior do que ele, né? É descer, né? Você está descendo aqui, né, Lia? Ele é aqui, né? Você está descendo. Tudo bem? Posso continuar então? Entendeu, né? Tudo certo então? Posso continuar? Dar prosseguimento? Depois a gente vai fazer a análise do tempo aqui desse algoritmo. Tudo bem? Agora é o seguinte, ó, eu vou voltar aqui de novo para a nossa lousa virtual. Para pensar aqui um pouco, né? Como é que eu faço para construir um heap, né? Aparentemente você pode pensar assim, professor, é só você pegar cada elemento e você ir colocando, né? Você vai colocando até chegar no final. Mas só utilizando o DC, a gente já consegue, né? Esse maxipify, desculpa, porque é o DC, porque esse mesmo algoritmo, né? O maxipify, ele tem o nome de DC também, ele é bastante conhecido como DC. Então, como é que eu vou construir um heap utilizando esse DC? Primeira observação que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, ó. Essas folhas aqui, ó, então você pega o seu vetor, você não sabe quais são os valores que tem, então muito provavelmente não é um heap máximo, ok? Então essas folhas que estão aqui embaixo, né, você sabe que se você pegar cada uma delas, você vai ter um heap máximo, entendeu? Ó, então esse camarada aqui sozinho, ele é um heap máximo,
Da mesma forma que esse aqui também ele é um heap máximo. Então, cada um que você pegue aqui, ó, como eu estou circulando aqui em verde, você tem que eles vão ser heaps máximos, tá? Porque eles trivialmente são heaps máximos porque você só está pegando exatamente um único elemento, ok? Então, o DC aqui eu posso chamar para esse camarada aqui. Tudo bem? Eu posso chamar para esse camarada aqui. Por quê? Porque eu sei que os filhos dele, eles são heaps máximos. Tudo bem? Então quando eu chamar ele para DC, aí eu tenho que, agora sim, esse pedaço aqui vai ser um heap máximo. Tá? Então, o mesmo vai acontecer se eu chamar o DC para esse camarada aqui. Ó. Aí aqui eu sei que vai ser um heap máximo. Tudo bem? Então, esse aqui também, se ele descer, esse pedaço aqui vai ser um heap máximo, e esse aqui também vai ser um heap máximo. Então, eu tenho ó, esse aqui sendo o heap máximo, e esse aqui sendo o heap máximo, e eles são filhos desse camarada aqui. Então, isso quer dizer que se eu chamar o DC para esse camarada aqui, ele vai tornar esse pedaço aqui da sua árvore sendo um heap máximo. Depois, esse outro aqui, se eu for chamar o DC, esse pedaço aqui vai ser heap máximo. E no final, chamando esse camarada aqui, eu tenho que, depois, tudo vai ser um heap máximo. Tá claro então aqui qual é a ideia, pessoal, de você construir um heap? Você começa nesse camarada aqui, né? Ó, manda ele descer, depois pega esse, manda ele descer, pega esse aqui, manda descer, pega esse, manda descer. Aí você vai seguindo essa ordem aqui. Você vai pedindo para eles irem descendo. Ok? Tá claro aqui a ideia? Levanta a mão aí se você conseguiu entender. Ok, então, né? Entenderam. Então, agora eu tenho que saber que posição é desse cara aqui, né? Basicamente, eu sei que ele é pai desse que está aqui embaixo. Esse que está aqui embaixo, ele é a minha posição N, tudo bem? Lembra que esse aqui é o último cara lá do vetor. Se para partir do pai para o filho, que aqui no caso para ele, né? Você multiplicar por 2 e somar 1, então, para você partir do filho para o pai, que é o valor que você tem n, para esse camarada aqui, você vai dividir por 2, ok? E vai pegar o piso, ok? Então, aqui é o n sobre 2, você pega o piso. Então, esse outro aqui é o n sobre 2 menos 1, n sobre 2 menos 2, n sobre 2 menos... Enfim, você vai desse camarada aqui, né? Do n sobre 2 até a sua posição 1. Tá? Então, para você construir o heap, basta você chamar o DC dessa posição n sobre 2 até a sua posição 1. Ok? E é isso que a gente vai fazer agora. Então, aqui você tem o build max heap, ou seja, você vai construir um heap máximo. Tá? Então, como é que você vai fazer? Aqui como entrada você tem o seu vetor, né? E no final você tem que ter o heap máximo lá a partir da posição 1, ok? Ou seja, você vai transformar o seu vetor em um heap máximo todo, ok? Então, seguindo aqui a ideia, o n você coloca para receber o tamanho de A, depois você faz esse for aqui simples, né? Então, o i ele vai do n sobre 2 até a sua posição 1, você simplesmente vai chamando o max heapfile. Tá? Você vai descendo esses elementos para você seguir. Ok? Então, esse aqui ele foi bem simples, né? Tudo certo aí? Levanta a mão aí para mim aí, vai. O Eliakim está perguntando o I ou é L isso aqui da posição? O L da posição para achar... Eu não estou entendendo a sua pergunta. O L da posição, é isso?
Você precisa implementar um buscar certo, né? Não precisa você implementar buscar nenhum, não. Tá ok, né? Entenderam, né? Então pronto. Então esse aqui é o nosso algoritmo Buildemax Heap, ou seja, para você construir um heap. Tá? Tudo ok? Então a gente vai usar essa estrutura de dados heap, né? Esses dois algoritmos aqui, para a gente fazer a ordenação de um vetor. Ok? Então a gente tem que pegar essa ideia aqui. Então, dado que você tem um heap, como é que você faz para você ordenar um vetor? Tá? Então vamos lá para a nossa ideia aqui primeiro. Tá? Então você vai pegar o seguinte: você vai pegar o seu vetor. Tá aqui o seu vetor. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai construir um heap em cima desse vetor aqui que eu vou chamar de A. Tá? Quando você construir esse vetor, você tem uma certeza que é o quê? Que o maior elemento ele vai estar nessa primeira posição aqui do vetor, ok? Porque é um heap máximo. Então, deixa eu só voltar aqui para você entender. Ó. Esse camarada aqui, que é o que está na primeira posição, ele é maior do que os dois filhos dele, que são maiores do que os netos dele, aí que são maiores do que esses outros aqui que estão aqui embaixo. Ou seja, no final das contas, o que está aqui na sua raiz ele vai ser maior do que todos os outros que estão no seu vetor. Tudo bem? Então, o maior elemento de um heap ele está lá na primeira posição, tá? Então, seguindo com essa ideia, você vai ter o maior elemento aqui na primeira posição. Quando você for ordenar o vetor, esse maior elemento, ele é para estar onde? Ele é para estar no final, né? Então, o que é que você faz? Você pega ele e joga lá no final, ó. Então, você coloca aqui no final, ele está na posição certa lá quando o seu vetor está ordenado, tá? Só que você tem um problema. Aqui tinha um elemento que você simplesmente você não pode apagar ele. Então, o que é que você pode fazer? Coloca lá na primeira posição do A. Ou seja, esse camarada que está aqui no final, ele é um dos menores elementos, ok? Talvez ele seja até o menor elemento, mas não necessariamente ele vai ser o menor elemento, tá? Então, você coloca ele lá na primeira posição. Então, dado que você colocou ele lá na sua primeira posição, agora esse pedaço aqui, né? Ó, agora eu vou considerar somente esse pedaço aqui, ó, que vai até a penúltima posição, tá? Porque eu não vou mexer mais com esse aqui, porque ele é o maior elemento lá do vetor inteiro e eu não quero mais mexer nele. Então eu vou considerar só até aqui, ok? Então, como você tem o menor elemento aqui, mas você não mexeu com esse pedaço daqui, ó, ou seja, você ainda continua com dois heaps máximos lá na sua posição, que é a sua posição 2 e a sua posição 3, ok? Que são os filhos lá da tua posição 1, tá? Então, você pode fazer o quê? Você pode chamar o DC para esse camarada aqui, que é o menor, tá? Então, esse camarada aqui que você pegou ele lá de trás, ele é um dos menores. O que está dando problema é somente nele, ok? O resto até aqui, né? Você continua com o heap, tá? Aí o que é que você faz? Você chama o DC para ele. Aí esse pedaço todo aqui, depois que você descer ele, né? Ele vai voltar a ser heap, ok? Aí depois que ele voltar a ser heap, aí quem é que vai estar lá no começo do vetor agora, pessoal? Vai estar lá no começo do vetor, né? Bem aqui, o segundo maior elemento do vetor. Então, esse segundo maior elemento do vetor, quando o vetor está ordenado, é para você colocar ele aonde? Na penúltima posição. Aí você coloca ele bem aqui. E depois não mexe mais nela, ou seja, o maior você colocou na última posição e o segundo maior, vamos dizer assim, você colocou na penúltima posição. Ok? Então, seguindo a mesma ideia, aqui tinha um elemento. O que é que você vai fazer? Vai pegar esse elemento e vai colocar lá na primeira posição. Tá?
Aí, de novo, vai dar problema, né? Porque vai deixar de ser heap. E agora você só vai considerar até aqui, né? Porque você não vai mexer com esses dois aqui, não. Tá claro? Aí você vai seguir a mesma ideia. Pega esse camarada aqui, desce ele até essa posição aqui, que você vai ter o terceiro maior elemento nessa posição aqui, tá? Então, seguindo a ideia, né, já que você tem o terceiro maior elemento do vetor, o que é que você vai fazer? Você vai pegar esse terceiro maior elemento, né, que está aqui na primeira posição, né? Você vai colocar ele na antepenúltima posição. Então, você coloca ele lá. Aqui já tinha um certo elemento, você bota lá na sua primeira posição, tá? Então, você tira esse aqui e vai colocar o outro elemento aqui. Aí, você simplesmente vai descer, ou seja, você vai chamar o seu MaxHeapify. Aí, claro, você vai chamar até essa posição aqui, tá? Então, você só vai considerar agora esse pedaço aqui. Tá? Então, desse modo é que o heap sort ele vai ordenando, tá? Basicamente, ele cria um heap, né? Aí depois ele pega a primeira posição, que é o maior elemento, joga lá para o final do vetor. Aí o que estava na posição final do vetor, ele bota lá para a posição inicial, depois ele desce. Mas ele só vai considerar o descer até aquela última posição que você não fez modificação nela, tá? Então, aqui no caso, você só viria até aqui, tá? Tá claro aqui a ideia dele, pessoal? A ideia do heap sort? Levanta a mão aí quem conseguiu acompanhar essa ideia. Ok, então, tá claro. Então, a ideia, a gente já sabe como é que faz, né? Então, agora a gente vai lá fazer o nosso algoritmo, tá? Então, o nosso algoritmo heap sort, ele vai pegar um vetor A e ele tem o objetivo, né? A saída, o A sendo ordenado, ok? Ele vai ordenar esse vetor A. Então, seguindo a ideia, né? Eu vou construir o heap, ou seja, eu vou chamar o buildMax heap, aí ele vai virar um heap. Depois que ele virar um heap, a primeira posição vai ter o maior elemento e depois eu vou ficar trocando essa primeira posição com a última posição e ficar chamando o MaxHeapify, tá? Então aqui no caso eu vou pegar o i, né, que vai do tamanho de A, né, até o 2, ok? Então até a segunda posição. Então, por que você está pegando só até a segunda posição? É porque quando sobrar uma posição só, eu vou ter que eu coloquei todos os menos 1 que são maiores, ok? Primeiro do que ele, ou seja, no final das contas só vai sobrar um elemento só, tá? Então você faz isso, aí você troca, né? Você faz a troca do A1 com o cara que está na última posição, que é o que está na posição I. Depois eu vou fazer aqui a atualização do tamanho do vetor. Então, o tamanho de A vai receber o tamanho de A-1. Okay? Depois eu vou simplesmente descer o cara que está na primeira posição. Então, como é que eu troquei o tamanho lá do vetor? Então, eu só vou considerar até aquele valor que eu quero mexer ainda, tá? Então aqui, ó, para você não ficar tão, sei lá, confundido aqui, porque eu estou mexendo com o tamanho do vetor. Isso aqui você pode pensar que é simplesmente uma variável, tá? E lá no seu MaxHeapify você pode considerar também que você vai ter um n aqui, né? Que seria a posição até onde você vai considerar no seu vetor, tá? Então, você considera que você tem o seu vetor ainda inteiro, tá? E que você só quer mexer até uma certa posição, ou seja, até uma certa posição você quer ter sempre a certeza de que é um heap lá, ok?
Aqui é só porque eu estou seguindo o livro do Corme. Quando você for pegar lá, você vai ter exatamente esse mesmo algoritmo aqui, tá? Mas eu acredito que lá no livro do Jaime ele deixa isso daqui melhor, tá? Tá claro então aqui como é que a gente chegou no nosso algoritmo heap sort? Levanta a mão aí, vai, para mim. Tudo ok? Tudo certo? Ok, então tá dando para vocês acompanharem direitinho, né? Então, agora a gente vai ter que focar no tempo lá do algoritmo, né? Então, para a gente focar no tempo desses algoritmos, a gente vai pegar desde esse max heap file aqui, né? Esse builder max heap aqui também, porque a gente tem que saber o tempo do heap sort, ok? Então, para você saber o tempo do heap sort, você tem que saber o tempo do builder max heap e tem que saber também o tempo do max heap file. Okay? Simplesmente porque eles estão aqui lá na linha 1 e na linha 5. Okay? Então vamos lembrar aqui, ó, de como é que o maxipify faz, né? Ele, no pior caso, né? Lembrando que a gente vai sempre pensar no pior caso, tá? Então, no pior caso, ele sai desse, vem para cá e vai até onde dá, né? Ou seja, o que ele fez aqui, na verdade, foi o que, pessoal? Foi andar aqui na altura da árvore, ok? E qual é essa altura da árvore, pessoal? E aí, o que é que vocês me dizem aí? Qual seria a altura da árvore? Se aqui o 15 é o N, né? Aqui é o N. A altura aqui da árvore deu 4 aqui no caso, não foi, ó? Então, como é que eu faço para concluir esse 4 partindo desse N? Okay? A gente pode pensar aqui, né? A gente pode fazer uma análise, né? Vamos fazer aqui essa análise, né? Então, eu vou colocar o N e vou colocar o H sendo a altura da minha árvore, tá? Então, se você só tem um vértice, então você tem um e você tem um aqui. Okay? Ou seja, você tem um vértice e você tem a altura 1. Quando você coloca mais 2 aqui embaixo, você tem 3 vértices e você tem a altura 2. Tá? Depois você tem algo assim, né? Lembrando que aqui, né, não necessariamente lá no teu heap vai estar totalmente cheio. Ele pode ser um heap assim desse jeito aqui, tá? Mas o importante é que ele siga os nós aqui nessa direção lá da esquerda para a direita, tá? Então, tipo, você não vai ter um heap que seja assim, que ele vai ter essa árvore aqui, tá? Porque para ter esse nó aqui, ele tem que ter todos os outros aqui anteriores a ele, tá? Mas estou colocando sempre cheio aqui, né? Ó, que é para a gente ter uma melhor noção, tá? Então, agora você está com 7 e a sua altura é 3. Depois você pegou aquela outra, ó, que ela tem 15 vértices e você tem a altura 4. Aí qual é a relação que você está percebendo aqui? Ó? O 1, né, é a mesma coisa que 2 elevado a 1 menos 1. O 3 é 2 elevado a 2 menos 1. O 7 é 2 elevado a 3 menos 1. O 15 é 2 elevado a 4 menos 1. Ok? Então, quando aqui dá 1, você tem um 1 aqui no expoente. Aqui tem o 2 aqui no expoente. O 3 aqui no expoente. O 4 aqui no seu expoente. Então, isso quer dizer, professor, que quando eu pego uma certa altura que eu quero aqui h, então a quantidade de vértices aqui vai dar 2 elevado a h menos 1. Exatamente. Né? Você vai ter isso aqui. Tá? Então, isso quer dizer que n dá igual a 2 elevado a h menos 1. O menos 1 está subtraindo aqui, né? Ele está tirando, então para o outro lado ele vai somando.
Então, você fica com 2 elevado a h igual a n mais 1. Isso aqui, por definição, usando a definição de logaritmo, a gente tem que o h é o logaritmo de n mais 1 na base 2. Ok? Em outras palavras, o h, ele é o quê? Ele é O de log n. Tudo bem? Professor, como é que eu vou notar que ele é O de log n? Aqui, né? Como é que eu vou fazer essa conclusão aqui? Ó, você pode fazer ela pelo seguinte, ó, n log n de n mais 1, ok? Aí você vai pegar esse n1 aqui, você vai colocar o n. Você vai ter um cara maior, não vai? Aí, em vez de somar, eu vou multiplicar. Então, eu vou ficar com um cara maior ainda. Então, fica logaritmo de n vezes n. Só que quem é logaritmo de n vezes n? Né? É o logaritmo de n ao quadrado. Isso aqui na base 2. Quando o 2 está aqui nesse expoente, você pode colocar ele aqui no começo, tá? Então, você simplesmente bota o 2 aqui, ó. Então, aqui você tem a sua constante. E aqui você tem o seu log n, tá? Então, aqui você mostrou o O de log n. Tudo bem? Então você tem que o h, né, a altura da sua árvore vai ser O de log n. Logo, o nosso DC, ele vai ter essa complexidade, né? Então, aqui seria o do nosso DC, que é o nosso max IPFi, tá? Então, você tem que o max IPFi ele tem essa complexidade, tá? Ele é O de log n, ok? Então, qual seria a complexidade do nosso builder max heap, ok? Então, eu vou colocar ele aqui para vocês aqui. Aqui o dos slides, tá? Então, aqui você tem o builder max heap aqui. Basicamente, ele vai descendo aqui, né? Você pode pensar o seguinte: professor, ele repete n sobre 2 vezes o max IPFi, que é O de log n, tá? Então, ele fica com n sobre 2 multiplicado pelo O de log n, tá? Então, você poderia pensar o seguinte, ó. Então ele repete, né? N sobre 2, O de log n. Tá? Então, esse O de log n aqui, eu posso pensar sendo uma constante vezes o log n, né? Então, ele é menor. Aqui eu estou tirando a definição de O, tá? Lá do O. Então, se ele é O, é porque você vai ter essa função, né? Que é uma constante vezes o log n. Tá? Então, aqui você pode rearrumar, né? Ó, vai ser menor do que o C sobre 2 n log n, tá? Pode colocar aqui na base, aqui você pode colocar qualquer base, na verdade. Então, aqui você tem uma constante, né, que é o C sobre 2, isso aqui é uma constante, vezes o n log n, ok? Só que o n, aqui você está pegando o menor igual, então você vai concluir o O, né? Então, você fica com O de n log n. Tudo bem? Então esse aqui seria o tempo que você pode calcular por cima, né? Do max IPFi, tá? Então, não, esse builder max heap, tá? Então, você tem o builder max heap, que é o de construir. Você tem esse n log n, O de n log n. Então, vindo aqui para o heap sort, né? Você tem aqui na sua primeira linha o que seria O de n log n, ok? Você tem o O de n log n. Aí, nesse outro aqui, ó,
você tem o quê? Você tem o tamanho de A até o 2, né? O I ele vai ficar variando do tamanho de A até o 2. Se o tamanho de A ele é N, então você vai ter N-1 repetições aqui, porque você não pega o 1, né? Você só vai até o 2. Só que você aqui dentro você faz a troca, né? Que isso aqui é em tempo constante, você faz essa subtração aqui também, que vai ser em tempo constante, e você vai ter o max repeat. Então, ou seja, você vai repetir o max repeat n menos uma vezes, ok? Então, quando você for fazer lá o cálculo, você vai ficar com essa sua primeira linha, né? Essa sua primeira linha, que é o do build max heap, que é n log n. Depois você vai ter esse outro for aqui de baixo, que ele vai ser n menos 1 multiplicado pelo O de log n, tá? Então, quando você for fazer as contas, né, você vai ficar com o tempo igual ao O de n log n, que é o do build max heap, mais n menos 1 vezes, né, o O de log n, ok? Então, esse camarada aqui, né, se você for fazer a conta dele aqui de lado, então você tem n menos 1, aí você sabe que você pode pegar, né, um valor maior, que é uma constante, vezes o log n, ok? Para ter um cara maior ainda, né, eu vou tirar esse menos 1 aqui e vou deixar só o n. Aí fica com n vezes o c vezes o log n. Só rearrumando aqui, você fica com a constante vezes o n log n. Tá? Ou seja, você está provando, né, que esse camarada aqui é O de n log n. Ok? Então eu não vou colocar esse pedaço aqui, não, eu vou colocar aqui embaixo. Tá? Então aqui você vai ficar, né, com O de n log n, mais esse cara aqui, a gente fez a conta ali embaixo, deu O de n log n. Então, aqui você pode perceber o seguinte, né, que esse camarada aqui seria você pega uma certa constante, vezes o n log n, mais esse outro aqui, que seria outra constante, C2, vezes o n log n. Ok? Então, aqui no final das contas, você vai ter o C1 mais C2 vezes n log n. Tá? Então, eu vou afastar isso aqui para baixo. Deixa eu só pegar tudo aqui, porque eu não peguei. Então, eu vou colocar aqui para baixo. Então, você tem que o C1 mais o C2, você tem que eles são constantes, e se você somar, você vai ter outra constante também, tá? Que eu posso chamar de C, por exemplo, tá? Então, aqui fica C vezes log n. Ok? Isso aqui você está provando o quê? Que é O de n log n. Ok? Então, o tempo do teu algoritmo, né, heap sort, ele vai ser O de n log n. Tudo bem? Então, aqui a gente conseguiu concluir isso. Tá claro, pessoal, até agora? Deu para todo mundo entender? Levanta a mão aí. Ok. Agora a gente vai para uma análise um pouco mais... melhorada aqui. Porque assim, o tempo desse camarada aqui, ó, eu coloquei ele por conta do build max heap. Só que na verdade ele tem um limitante bem melhor do que n log n. Na verdade, ele é
O de N só. Tudo bem? Então, eu vou colocar ele aqui novamente para você ver. Ó. Então esse Builder Max Heap, né, a gente fez a análise dele muito por cima, né? A gente fez a análise dele assim meio que injusta, né? Porque é o seguinte, quando você vai chamar ele, você aqui está considerando, quando você coloca O de log n, você está considerando que todas as chamadas dele sempre vão ser lá na tua altura da árvore, tá? Então, se você for perceber aqui, ó, eu vou colocar aquela figura novamente. Ó. Se você for perceber aqui, deixa eu tirar isso daqui. Aqui a gente tem que o n é 15, né? Você chamou para esse camarada aqui, para esse camarada aqui, para esse camarada aqui e para esse aqui. Então, esses caras aqui que você chamou, você só desceu no máximo uma vez lá no seu pior caso. Tá? Ou seja, esses camaradas aqui, eles dão uma descida só. Tudo bem? Eles não descem essa árvore inteira, né? Que aqui no caso é 4, ok? Então não tem a ver aqui com esse tamanho não, tá? O único que só vai descer a altura da árvore inteira é só o último, ou seja, só um cara, né? Os outros aqui, ó, que estão em bem maior quantidade, né? Eles descem menos, ok? E principalmente esses aqui que são os que estão em nível mais perto das folhas, né? Você tem maior quantidade ainda, ok? Então não é meio que justo, né? Você dizer que esses caras que estão aqui em vermelho, né? Eles, no pior caso, eles descem a altura da sua árvore toda. Na verdade, não. Eles só descem somente esse pouquinho, tá? Ou seja, que eles descem uma vez, né? Esses aqui descem uma vez. Aí, esses outros aqui de cima, ó, eles descem 2 vezes no máximo. Entendeu? Então, é bom a gente fazer uma análise aqui em cima deles. Ok? Então, quantos caras eu vou ter que desce uma vez? Que são exatamente esses camaradas aqui. O que é que vocês acham? Será que dá para fazer essa análise aqui? Tipo assim, quantos caras você tem aqui? Né? Quantos caras você tem aqui? E quantos caras você tem aqui, ok? Porque esses aqui são os que você mexe, né? Então como é que eu vou saber, né? Essa quantidade de elementos aí, né? Então eu posso fazer aquela mesma comparação, né? Entre a altura da árvore e desses caras, né? Porque, por exemplo, aqui você tem as suas folhas, né? Então, se você pegar a sua quantidade de folhas e dividir por 2, você vai ter exatamente essa quantidade aqui que desce um só, né? Aí, se você dividir por 2 de novo, você vai ter essa quantidade aqui que desce 2 vezes, né? Aí, se você dividir por 2 de novo, você vai ter essa quantidade aqui que você pega 3 vezes, ok? Então, se eu souber a quantidade de folhas que você tem lá na sua árvore binária, então dá para a gente fazer esse cálculo aqui direito, tá? E como é que a gente faz isso, professor? A gente simplesmente vai seguir aquela mesma ideia aqui, ó. Tudo bem? Então, aqui a gente pegou a altura e pegou a quantidade de nós. Agora a gente vai seguir com o mesmo raciocínio, né? Só que pegando as folhas. Então para essa árvore aqui, eu vou colocar F de folha, né? E o H de altura. Então aqui você tem uma folha
e você tem a altura 1. Quando você coloca esses dois camaradas aqui, não, você vai ter duas folhas, né? Você vai ter duas folhas, e aqui você vai ter a altura 2. Quando você colocar uma árvore assim, né? Ela vai ter 4 folhas, que é a mesma coisa que 2 elevado a 2, e você vai ter a altura 3, ok? Quando você tem essa árvore aqui, ó, você tem quantas folhas nela? Você tem exatamente 8 folhas, ok? Então aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 3, e aqui você tem a altura 4, ok? Então aqui, ó, você pode perceber de cara, né? Ó, esse camarada aqui é 2 elevado a 0, aqui 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, né? E qual é a relação que você tem aqui? Se aqui é 4, aqui é 3. Se aqui é 3, aqui é 2. Se aqui é 2, aqui é 1. E se aqui é 1, aqui é 0. Ou seja, você pega o menos 1, né? Então, se você tem lá a sua altura, uma certa altura h, então a quantidade de folhas que você tem vai ser 2 elevado a h menos 1. Tudo bem? Ok? Então você vai ter essa sua quantidade de folhas, que é 2 elevado a h menos 1. Ok? E lembrando que quem é h, a gente já calculou em função de n, né? É logaritmo de n mais 1 na base 2. Ok? Então, quando você pega esse logaritmo e bota aqui, aí você vai ter quantas folhas? O f dá igual a 2 elevado a h menos 1. Aí que dá igual a 2 elevado a logaritmo de n mais 1 na base 2. Aí você bota o mais 1, o menos 1, desculpa, né? Aqui. Para você tirar esse menos 1 aqui, quanto é que é 2 elevado a menos 1? É 1 sobre 2, tá? Então, meio que para tirar esse camarada daqui, eu vou colocar 1 sobre 2. Só isso. Então, aqui, na verdade, você vai ter que dar 2 elevado a logaritmo de n mais 1 na base 2 sobre 2, tá? Você botou esse sobre 2 aqui por conta desse menos 1 que está aqui, ok? Agora eu vou pegar aquela propriedade de logaritmo, né? Você tem 2 elevado a logaritmo de n mais 1 sobre 2, na base 2. Então, aqui você simplesmente pega esse camarada que está aqui em cima, que é o n mais 1, tá? Então, aqui vai dar igual a somente esse n mais 1 aqui. Então, você ficou com n mais 1 sobre 2. Ok? Então, essa é a quantidade de folhas que você tem. Tá? Então, aqui a gente está considerando que a gente sempre tem esse camarada aqui cheio, tá? A gente sempre encheu com a maior quantidade de nós possíveis cada nível desse daqui. Só que lá no heap, talvez não seja isso. Talvez ele tenha menos. Então, você simplesmente pega aqui o piso. Tudo bem? Tá claro aqui, pessoal, essa conclusão aqui? Vocês conseguiram acompanhar direitinho? Levanta a mão aí, vai. Ok, né? Então, vocês conseguiram acompanhar direito. Então, ó, vamos lá pegar vamos aqui pegar aqui essa árvore aqui, tá? Ok? Eu vou chamar o DC para esses caras aqui, para esses caras aqui, ok? Que eles vão descer uma vez, né? Então esses camaradas aqui eles vão descer uma vez, ok? Só que eu tenho quantos caras aqui, né? Eu tenho metade das minhas folhas, ok? Então, se aqui você tem essa certa quantidade, que aqui no caso, né, eu concluí que essa quantidade aqui é quem, pessoal? É n mais 1 sobre 2. Você pega o piso, tá? Então, metade dessa quantidade aqui é n mais 1 sobre 4. Você tem a metade aqui. Ou seja, você tem esse valor aqui, ó,
de caras, ok? Que são esses aqui em laranja que eu coloquei, ok? Aqui só para a gente tomar como exemplo, né? Aqui nessa árvore mesmo, a quantidade de nós que ela tem é 15, né? Então você pegou 15, aí você vai somar com 1, fica 16. Quando você divide por 4, você tem um 4, né? Parece mágica, né? Então esse valor que deu 4, que é exatamente a quantidade de caras aqui nesse nível. Ok? Só para você ver que está realmente funcionando. Então, essa quantidade aqui, né? Vai descer uma vez. E essa quantidade aqui de cima, vai descer 2 vezes. Mas qual é essa quantidade? É metade desses camaradas aqui. Ok? Então, você vai pegar o n mais 1 sobre 8, né? Então, você vai pegar essa quantidade e vai descer 2 vezes. Ok? Então, a outra quantidade de cima, né? Você vai descer 3 vezes, que ela tem a quantidade de n mais 1 sobre 16, ok? Que é a metade desses camaradas aqui, ok? Então, você vai contar exatamente isso. Esses camaradas desceram essa quantidade de vezes. Então eu vou multiplicar um pelo outro, né? Então, essa quantidade aqui desceu 2 vezes. Então eu vou multiplicar um pelo outro. Depois, esse aqui desceu 3 vezes. Cada um desses aqui desceram 3 vezes. Então eu vou multiplicar um pelo outro. Depois eu vou simplesmente somar tudo. Tá claro aqui qual é a ideia, pessoal? Então eu vou pegando pelas alturas aqui das árvores, né? Ó. Tudo bem? Ok? Então aqui, para fechar a nossa análise, né? Eu vou fazer o seguinte. Quando você tem... eu vou colocar o H aqui igual a 1. Então você tem quantos nós lá naquele nível? O N sobre 4, você pega o piso, tá? Lembrando que lá você tinha N mais 1, tá? Mas lá como você tinha N mais 1, você tem que pegar o teto aqui, na verdade. Ok? Então só para tirar esse mais 1 mesmo, tá? Então você pega o teto de N sobre 4. Tudo bem? Você tinha 4 nós. Depois, para o 2, né? Você tinha o N sobre 8. Ok? Nós. Ok? E quando você tem o H3, você tem o N sobre 16. Nós. Ok? Então, dando aqui prosseguimento, né? Aqui nessa sua ideia, você vai ter que... essa quantidade de nós desceu uma vez. Essa quantidade de nós desceu 2 vezes. Essa quantidade de nós desceu 3 vezes. Então, o seu tempo, né? Ele vai ficar como? Ele vai ficar exatamente esse somatório, né? Desse 1 vezes esse cara, esse vezes esse cara, esse vezes esse cara. Tá? Aqui só para a gente ver uma relação, né? O 4, né? É 2 elevado a 2. O 8 é 2 elevado a 3. O 16 é 2 elevado a 4. Ok? Então aqui, no final das contas, né? Você vai chegar até um certo... até a altura lá da sua árvore, tudo bem? Que a altura lá da sua árvore, ela vai ser quem? O H igual a logaritmo de N, tá? Só que você pega o piso, tá? Então, você pega o piso, que vai dar certo, isso na base 2, ok? Ou seja, você vai até o N sobre 2 elevado a H mais 1 aqui no caso, mas é logaritmo de N por 2, né? Mais 1, tá? Você pega o piso aqui.
Ok? Então, aqui no tempo total, você vai ter o somatório do H quando ele vai de 1 até logaritmo de n na base 2, pega o piso, o teto, desculpa, porque lá você pega n mais 1, né? Aí você vai ter que multiplicar o H pelo n sobre 2 elevado a H mais 1. Ok? Ó, aqui é 1, aqui é 2, né? Aqui é 2, aqui é 3, aqui é 3, aqui é 4. Ok? E assim você vai pegar embaixo esse H. Tudo bem? Ok, pessoal? Tudo certo? Levanta a mão aí quem está entendendo até o momento. Tudo certo, né? Então pronto. Esse aqui é o tempo. Então, se eu calcular esse tempo aqui, fica tudo certo, né? Então, eu vou pegar ele, né? Eu vou pegar ele para fazer o cálculo aqui do lado, tá? Então, você tem ó, que o tempo ele dá igual a esse camarada aqui. Então, eu vou só arrumar aqui, tá? Esse n aqui, ele pode sair fora do somatório. Então, eu boto aqui fora do somatório. Por quê, professor? Porque o que vai depender é o h. Então, aqui você tem um h e aqui você tem o h mais 1. Assim dizendo, né? Então, você não pode tirar esses dois camaradas aqui, mais o n você pode, tá? Então, o h mais 1, o h ele vai do 1 até o logaritmo de n na base 2, pega o teto, aí ficou o h sobre 2 elevado a h mais 1. Ok? Professor, e agora, né? O que é que eu faço? Eu vou dificultar só mais um pouquinho. Eu vou pegar, como eu estou querendo provar o O, tá? Eu vou tirar esse logaritmo aqui, ó, e vou colocar infinito, tá? Ou seja, esse camarada aqui é menor ou igual do que... Aí eu vou deixar o h variando do 1 até infinito, tá? Aí você vai ter o h sobre h mais 1. Tá? Agora a gente tem que calcular esse somatório aqui, né? Como é que a gente vai calcular esse somatório aqui? Então eu vou fazer o cálculo dele aqui por fora, tá? Então ele, ó, eu vou fazer o cálculo dele aqui, né? Porque lá não dá para perceber que ele que ele não é uma PG e nem uma PA também, tudo bem? Então aquele somatório, quando você pegar, né, o 1, aí você vai ter isso aqui, ó, 1 sobre 4, mais aí o 2 sobre 8, tudo bem? Mais o 3 sobre 16, mais o 4 sobre 32. Eu estou colocando aquele somatório aqui, tá? Mais o 5 sobre 64. Tudo bem? E aí você continua, né? Mais 6 sobre 128. Ok? Em cima você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? E embaixo você tem o 2, o 4... Não, você tem o 4, o 8, o 16, o 32. Você sempre vai multiplicando por 2. Embaixo e em cima você sempre vai somando 1. Ou seja, em cima é uma PA e embaixo é uma PG. Okay? Então aqui você não consegue aplicar a sua fórmula da soma da PG. Por exemplo, por quê? Porque isso aqui simplesmente não é uma PG. Você pode ver que embaixo é uma PG, só que aqui em cima não é. Tudo bem? Então não vai dar certo você fazer aquela conta, né? Seguindo a ideia lá da PG não, tá? Então pronto, como é que eu faço então para transformar, né, essa soma aqui
em uma soma que eu sei, né? Ou então em somas que eu sei que são PG ou então PA, ok? Você simplesmente pode perceber o seguinte, ó, se você pegar esse camarada, né? Aqui você tem 1 sobre 4, né? Você bota 1 sobre 4 aqui. O 2 sobre 8 é a mesma coisa que 1 sobre 8 mais 1 sobre 8. Você concorda comigo? Então eu vou colocar dessa forma aqui. Tudo bem? Você tem que o 2 sobre 8 é a mesma coisa que 1 sobre 8 mais 1 sobre 8. Tá? Aí você vai somar de novo o 3 sobre 16, é a mesma coisa que ser 1 sobre 16 mais 1 sobre 16 mais 1 sobre 16. Então você vai somando assim. Então é que eu estou quebrando esse somatório aqui em outros somatórios. Ok? Porque aqui ó, você já vê que você vai ter uma PG, né? Aqui também vai dar uma PG também. Mas vamos lá continuar só para a gente ter essa conclusão melhor, tá? Então aqui você fica com 1 sobre 32 mais 1 sobre 32 mais 1 sobre 32 mais 1 sobre 32. Ok? Então você tem que esse camarada ele vai dar igual a esse daqui. Ok? Continuando aqui, ó, eu vou aqui diminuir aqui e vou continuar. Então fica o 5 sobre 64 é 1 sobre 64 mais 1 sobre 64 mais 1 sobre 64 mais 1 sobre 64. Aí no finalzinho aqui, 1 sobre 64. Tudo bem? Então assim, eu acredito que vocês já entenderam aqui qual é a ideia, né? Então, aqui você tem um 6 sobre 128. Então, você vai colocar 1 sobre 128 mais 1 sobre 128 mais 1 sobre 128. E aí você consegue colocar aqui, né? E 1 sobre 128. Aí você continua fazendo cada um aqui. E aí, o que é que vai dar aqui, né? Então, você continua somando e continua descendo aqui. Ok? Então, o que foi que eu fiz? Eu transformei esse somatório aqui em cima, né? Nesses somatórios aqui embaixo, né? Basta somar todos esses somatórios aqui embaixo que vai dar certo. Ok? Então, fazer a soma de cada um deles eu sei. Isso aqui é uma PG infinita, tá? Então, qual é a fórmula da soma da PG infinita? Você pega uma fração, tá? E essa fração, ela vai ser quem? O termo que vai estar aqui em cima vai ser o primeiro, ok? Ou seja, vai ser o seu primeiro termo, que aqui no caso é 1 sobre 4. Então, você pega 1 sobre 4 e coloca aqui em cima. Embaixo, você vai colocar um 1, ok? Menos a tua razão. Qual é a tua razão? É 1 sobre 2 aqui nesse caso. Ó, você pega esse camarada, multiplica por 1 sobre 2, vai ter 1 sobre 8, que vezes 1 sobre 2 vai dar 1 sobre 16, que vezes 1 sobre 16 vai ser 1 sobre 32, que vezes 1 sobre 2 vai dar 1 sobre 64. Então, aqui, a tua razão vai ser 1 sobre 2, tá? Então, pronto, você ficou com quanto aqui? Você ficou com 1 sobre 4, né? Sobre 1 menos 1 meio, né? Isso aqui é 1 meio, tá? Então, você vai repetir a primeira, que é 1 sobre 4. 1 sobre 4. E vai multiplicar pelo inverso da segunda, que é 2 sobre 1. Ok? Então, quando você for fazer essa multiplicação, vai ficar com 2 em cima e com 4 embaixo. Ok? Ou seja,
você pode dividir aqui por 2 e aqui por 2 você vai ficar com 1 em cima e com 2 embaixo, na verdade, tá? Então aqui eu vou colocar direto 1 sobre 2, ok? Então, esse somatório aqui todo, né, ele vai dar 1 sobre 2, ok? Então, agora eu vou calcular esse outro aqui de baixo, tudo bem? Então, o primeiro termo é 1 sobre 8 sobre 1 menos a razão. Aqui também vai ser 1 meio também, tá? Então, a única diferença é que deu 4 aqui, né? Ó. Aqui em cima dava 4 e aqui dá 8, né? Então, lá quando você for ter, você vai ter o 2 em cima e o 8 embaixo. Aí, quando você divide por 2, você vai ficar com 1 em cima e embaixo você vai ficar com 4, né? Pensa o seguinte, que aqui, basicamente, você colocou o 1 em cima e você pegou esse valor aqui e dividiu por 2 e você teve o 2. Então, esse daqui, você vai colocar 1 em cima e vai pegar esse valor aqui e vai dividir por 2 e você vai ter o 4, tá? Então, seguindo a mesma ideia de raciocínio, né? Para essa aqui embaixo, você vai ter 1 sobre 16 sobre 1 menos 1 sobre 2, tá? Essa aqui é a fórmula da APG infinita, tá? Então, aqui, de novo, você pega 1, 16 dividido por 2, dá 8, tá? Aqui embaixo, você fica com 1 sobre 32, 32, eu botei 2 aqui, né? 32 sobre 1 menos 1 meio. Aqui vai dar 1 sobre 16, tá? Você simplesmente pega o 32 e divide por 2 que você vai ter o mesmo raciocínio. Então, aqui, seguindo, né, a ideia aqui de cara, né, como você começa com 64, você vai dividir por 2, vai dar 1 sobre 32. E aqui vai dar 1 sobre 64, tá? E assim você vai continuar com essa mesma ideia, tá? Então, o que restou aqui para a gente, ó, porque eu tenho que somar essa, mais essa, mais essa que está aqui embaixo, ó, mais essa outra aqui, que são exatamente esses valores aqui, ó. Tá, ó. Então, você vai ter que dar 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 64, e você continua nisso infinitamente. Então, aqui vai dar a soma de uma PG infinita também, que ela é 1 meio, ó. Tudo bem? Que a soma dela vai ser 1 meio, porque você tem 1 sobre 2 sendo o primeiro termo, aí você divide por 1 menos a razão. A razão também é 1 meio. Se você for fazer o cálculo, né, sempre você está multiplicando por 1 sobre 2. Então, ó, aqui em cima você tem 1 meio, né? Sobre 1 menos 1 meio. 1 menos 1 meio é 1 meio também. Então, você tem em cima 1 meio e embaixo você tem 1 meio. Então, aqui vai dar 1. Ok? Então, essa conta toda que você fez resultou em 1. Tá claro aqui, pessoal? O que foi que eu fiz? Basicamente, eu peguei o somatório, quebrei em outros somatórios que são PGs, aí fiz o cálculo, né, da soma, né, de cada somatório desse, que deu um certo valor, que são esses aqui que estão aqui do lado, né, ó. Aí isso também resultou em uma PG, porque eu vou ter que somar tudo lá no final das contas, e deu esse valor aqui, ó, 1. Levanta a mão aí quem está conseguindo acompanhar. Ok, então tudo certo, né? Então é o seguinte, lá na nossa análise, ó, vamos lá voltar à nossa análise. Esse cara aqui, ó, é igual a 1. Então, esse camarada aqui, ó, a gente concluiu que ele é igual a 1. Então, o nosso tempo lá, ó, ele vai ser menor do que n. Tá? Você tem 1 vezes n. Quem é a tua constante? É o 1. Tá? Então, aqui, você está provando o O de n.
ok? O tempo lá do seu algoritmo, ele é menor ou igual do que 1 vezes n, ou seja, você está provando que ele, na verdade, ele é O de n. Ok? Então, o Buildemax Heap, ele é O de n, ele não é O de n, n log n não, tá? Como a gente tinha pensado anteriormente, tá? Pois é, o George aqui está dizendo que essa conta, né, é familiar a ele, né? Bem legal, né? Tá claro aqui então, pessoal? Tudo certo? Ó, então o Buildemax Heap, ele não é aliás, ele é odd n log n sim, mas só que na verdade ele é odd n, tá? Ele é bem melhor do que o que a gente imaginava, tá? Aí você pode pensar até assim, professor, então lá no heap sort, ó, você tem ele aqui na linha 1, né, que é odd n, né? Só que da linha 2 até a linha 5, você ainda vai continuar com n menos 1 multiplicado pelo log n, tá? Então aqui no final das contas você vai fazer essas contas aqui em notação assintótica, tá? E você vai concluir que o heap sort ele ainda vai continuar sendo O de n log n, tá? Então, só para a gente lembrar aqui, deixa eu pegar o cálculo que a gente fez dele, tá? Então, aqui, ó, voltando para a nossa lousa virtual, o que vai mudar aqui, ó, vai ser esse camarada aqui, ó. Ele vai ser O de n, ok? Então, quando você mudar aqui embaixo, ó, você vai mudar aqui também. E aqui você vai simplesmente tirar esse log n, tá? Mas você percebe o seguinte, ó, que mesmo você tirando, né, ó, esses log n's aqui, para você ter um cara maior, né, do que essa soma aqui, você pode considerar ele sim. Aí quando você considera ele sim, você vai ter isso daqui, tá? O C1 e o C2 vezes o n log n, ok? Você vai ter um cara que é maior. Então aqui no final das contas você vai concluir que o tempo lá do heap sort ele vai permanecer O de n log n, tá? Mas assim, essa nossa análise aqui, ela serviu para você perceber o seguinte, que às vezes você pode pensar que está com um certo algoritmo que tem uma certa complexidade, só que ele é melhor, entendeu? É evidente que não é muito interessante você fazer isso sempre, né? Porque você viu que que dá um tempo aqui para a gente pensar, para meio que calcular o mais próximo possível, tá? Mas aqui é só para você ver que às vezes na verdade a gente está com um algoritmo que é melhor do que o que a gente pensa, né? Ok? Então voltando aqui para o nosso heap sort. Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Levanta a mão aí para mim, se tiver tudo certo aí. Show de bola. Ok, né? Então posso finalizar a aula. Posso finalizar a aula, pessoal. Ok, então, viu? Pois então tá, gente. Por hoje é só, né? Aqui é o do Corme, tá? A gente seguiu o livro do Corme. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço e fiquem cada um de vocês com Deus, tá? Até a próxima aula. Valeu.